Graça e paz. Que bom, que igreja linda, né? Mas se eu soubesse como minhas pernas tremem. Porque toda vez que eu subo nesse púlpito sagrado, né? Eu às vezes brinco até com meus filhos. Nós temos muito temor. Porque aquilo que nós falamos aqui em cima, nós sabemos que outras pessoas estão ouvindo. E nós somos os primeiros a passar por essas experiências de libertação, de cura. E isso não está... no nosso coração não está limitado de você falar assim, você não tem mais nada então. Não. A palavra de Deus é de dia em dia, de glória em glória. E cada dia você tem um coração quebrantado pelo Espírito Santo que você reconhece aonde ele tem que trabalhar. Não é verdade? A única coisa que nós não podemos deixar são aquelas raízes que foram plantadas por uma questão, uma situação passada ou mesmo acontecendo presente. E muitas vezes nós deixamos aquilo, nós carregamos aquilo por muito tempo. E isso não faz bem para a nossa saúde. Eu estou falando isso como uma experiência já de longos anos, 51 anos, vivendo com o homem mais lindo do mundo, né? E tem uma família linda, né? Não vou mencionar a família porque você já conhece, por causa do tempo. Aqui também tem um tempo para... E então, cada dia, algo que eu tenho, cada palavra que eu ouço aos domingos, seja qual for o culto, mas aos domingos eu estou aqui das 11, das 17 horas, repito a palavra do meu coração. Também eu venho à noite para ver o rostinho dos irmãos, não venho nos três porque fica puxado. Mas quando eu orava aqui também, pedindo ao Senhor uma direção, eu falava assim, Senhor, que Tu me capacite, porque cada vez que nós falamos da Tua palavra, é uma responsabilidade. Cada vez que você menciona a palavra de Deus, que você ministra, primeiramente você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Não é verdade? Porque não adianta nós olharmos a palavra, ter textos lindos, bonitos, mas se nós não deixar o Espírito Santo tratar. Então, cada culto, cada dia, cada manhã que nós levantamos, que você levanta, você tem que deixar Deus trabalhar no seu coração. Não se oculta em nada. Eu sei que nesta noite, Deus tem algo para o coração de cada um. Como Ele teve no meu coração, quando eu lia simplesmente 2 versículos para compartilhar, Deus também já falava no meu coração. Primeiro, nós temos que tirar todos aqueles ranços, aquelas coisas, né, para que dê vazão ao Espírito Santo. E a igreja cresce por esse motivo. Nós não estamos preocupados com a igreja, multidões. Gostamos das multidões, mas as multidões, na medida do possível, precisa ser curada. Multidões, você vista muitas vezes. Quem chega, porque ela sai muitas vezes pela porta de trás e não volta mais. Por isso que quando nós falamos em célula é a coisa mais linda e maravilhosa. Vocês que participam de célula, deixa eu ver. Levanta a mão, quem participa de célula? Olha aí, quem não participa com a mãozinha levantada, vai participar. Já estou profetizando. Então, a palavra aqui que eu vou ministrar é simples, mas que o Senhor também nos dá autoridade, né? Essa mesinha rodando para lá e para cá. Tudo é moderno agora, até a mesinha. Mas eu quero compartilhar com vocês um versículo. O Senhor falava muito comigo. É simples, não sei se todos conhecem. Aqui de Isaías 45, o versículo 2. Eu vou ler só o versículo 2. E depois eu vou compartilhar a forma que eu anotei aqui para orar por vocês. Baseado nesta palavra. Então diz assim, a palavra de Deus diz assim, eu irei adiante de você, eu e você, aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Acabou a mensagem. Vocês entenderam? Se vocês entenderam, tomem posse.
Mas aqui, esse versículo, tem até, eu gosto muito desses versículos, porque o 2 também fala, o 3, aí ele fala, depois dessa situação que eu vou explicar, nesse versículo único, ele vai dar para você isto aqui, quando você tomar posse desses 3 pontos, baseado no versículo 2, aí eu já vou ler, depois você lê na sua casa, ele diz assim, depois que você tiver liberto, então, o que eu vou dar para você? Darei a você o quê? Os tesouros das trevas. Das trevas. São coisas que aqui no primeiro versículo ele está falando a Ciro. E por causa disto, né? Quando você fecha o coração, você deixa de receber as promessas. E aqui ele fala assim, depois que você liberar, tirar o peso, tirar a mágoa, tirar o pecado, você também, você vai descobrir os tesouros escondidos, muitas referências falam da profundidade. Então, esses tesouros escondidos requer, primeiramente, no versículo 2, no 43, quando ele fala, ele diz assim, no primeiro, eu irei adiante de ti. O Senhor quer fazer o quê? É que Ele quer deixar bem claro para nós, Ele quer deixar bem claro para nós que nós não estamos sozinhos. Que Ele nos tem acompanhado nessa jornada que você está passando. Então, quando Ele fala, eu irei diante de ti, Ele está falando, então você não está sozinho, eu estou diante de você. O que é diante de você? Ele vai do lado? Ele vai atrás? Ele vai na frente. Mas, antes de ir para a parte B, quando ele fala, eu irei diante de ti, quando ele fala, eu vou quebrar, eu vou ser muito claro com você, eu tenho tratado de você, eu tenho dado o Espírito Santo para você reconhecer o que é que está ainda no seu coração, para você deixar eu tratar, para você ser liberto disto, para que você seja bem-sucedido. E quando ele diz da promessa dos tesouros escondidos, está assim, estendido para muitas promessas, muitas coisas que muitas vezes nós deixamos de receber as promessas do Senhor, deixamos de ouvir, de ser sensível ao Espírito Santo, naquilo que Ele tem falado, e deixar de ouvir a voz dele. Então você, muitas vezes, impede que o Espírito Santo fale e que você seja um filho de Deus, filha de Deus, e descubra o tesouro que Ele tem guardado de promessas para você. Especificamente para mim, para você e para a sua família. Então nós temos que saber, ele está bem claro, eu vou diante de você. Aquilo que você não pode fazer, eu vou fazer por você. Então, nesta noite, você sabe que todo impedimento que você tem na sua vida, seja de que ordem for, já comece a dizer para o Espírito Santo, Senhor, eu não quero mais depender disso. Eu quero que tu vá diante de mim. Eu quero ouvir, eu quero ser sensível ao teu Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua voz. Porque eu não quero ser igual a ontem. Eu não quero ser igual a ontem. E nem igual a hoje. O amanhã vai ser diferente. O amanhã eu vou ouvir melhor a tua voz, porque eu estou deixando, Senhor, que todo esse impedimento que estava na minha alma, no meu espírito, seja de que ordem for, eu vou sair daqui livre hoje. No segundo ponto, ele diz assim, eu endireitarei os caminhos tortuosos. O que é tortuoso? É algo difícil, que eu creio que tem pessoas aqui conosco, que muitas vezes ouvem a palavra, ou vêm nos cultos, estão nas células, a palavra vem como uma espada que penetra, né? E muitas vezes você retém, você não dá vazão ao Espírito Santo para falar com você, para tirar aquilo que dá, aqueles resíduos que está na sua alma. E pode ser o que for. Eu sei que o Espírito Santo já está falando no coração. Eu tenho certeza que você não vai sair mais com esse fardo daqui. Lá em Mateus 11, 28, diz assim que o fardo que você está carregando até hoje, nessa noite, ele diz que é para você entregar para ele, porque o fardo, o jugo dele é leve e suave. Então hoje é dia de entregar.
entregar de uma vez. E Deus vai fazer algo muito grande no meio de nós, no meio de vocês, na sua casa, na vida dos seus filhos. Sei que tem pessoas aqui que têm enfrentado luta com filhos mesmo, ou com seu cônjuge. Às vezes nós estamos na igreja, sorrindo, aplaudindo, mas às vezes eu sei que muitas vezes nós saímos, põe o pezinho ali fora. Oh Senhor, lá vai eu levando esse fardo para minha casa. O que é que está faltando? Só está faltando isso. Você dizer, Senhor, meu coração é teu e tu és meu. E eu quero que tu trabalhe de uma forma poderosa. E o Senhor já está trabalhando de uma forma poderosa no coração de pessoas aqui nesta noite. Eu orava e o Senhor mostrava. Eu vou concluir aqui, e depois nós vamos estar orando por pessoas, especificamente por isso. Então aqui ele continua falando, né? Ele, como eu falei, ele fala aos nossos corações, está falando bem no íntimo do nosso coração, nesta noite, que ele vai remover os obstáculos e as dificuldades que você tinha, que você carrega, impedindo que o Espírito Santo trate mais na sua vida. Coisas, marcas, situações, muitas vezes pequenas, mas elas têm impedido você crescer. Não vale a pena nós deixarmos, sabe? Temos que deixar o Espírito Santo agir. Às vezes até você ouvindo a palavra, você sabe que o Espírito Santo está falando para você, olha, não, isso aqui pertence a mim. A hora que você entregar de verdade, de todo o seu coração, você vai ser liberto disso. Às vezes é uma liberação de perdão. Às vezes é uma situação que você muitas vezes carrega há muito tempo, que ela já tem uma casca, e a casca para ela sair, precisa de muita sensibilidade do Espírito Santo. E nós querermos. Se nós não tivermos esse coração aberto para deixar Deus tratar, é muito profundo isso. Parece simples. Eu estou falando isso porque nós passamos por experiências. Pastora, tem uma família maravilhosa, mas não é perfeita. E o Espírito Santo trabalha comigo para eu trabalhar com outros. Não adianta eu querer levar para minha filha que ela precisa fazer isso, aquilo, o meu marido, ele precisa mudar aqui, mudar ali, se eu mesmo não tenho atitudes que ele tem admirado em mim, baseado na palavra de Deus. Então, essa palavra que eu estou aqui compartilhando com vocês, vocês devem colocar no coração, para que o Senhor, cada dia, Ele possa quebrar. E no terceiro ponto, desse versículo único, o que ele diz assim? Que Ele quebra as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O que é isso? São coisas impossíveis. Isso está ligado também, não só em coisas, matérias, mas muitas vezes, um projeto que você faz, que você muitas vezes coloca no coração, já tem por escrito, já está lá nas suas orações, mas parece que aquilo não flui. Você, relacionado, seja qual for a situação, seu marido, seus filhos, sua família, coisas que você gostaria muito de ver, mas às vezes o Espírito Santo está falando assim, às vezes não, Ele está falando, porque Ele fala. O Senhor diz assim, lá na palavra de 1 João 4,4, eu amo esse versículo, porque eu tomei ele há 51 anos para a minha vida. Sabe por quê? Sabe por que nós vamos errar menos? Quando você se basear nessa palavra de 1 João 4,4, Tiago também está, mas essa referência estou dando assim para vocês guardarem, diz, maior é o que está... Maior é o que está em nós. Fala mais alto. Maior é o que está em nós do que o que está. Precisa de mais alguma coisa? Maior é o que está em nós. E muitas vezes nós deixamos ele de lado. Ele está falando, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está no mundo? Toda essa desavença que você está vendo. Você está com medo do mundo? Você está com medo das guerras? Você está com medo dos terremotos? Você está com medo da mídia? Das situações que você ouve? Do celular que você fica olhando
cada situação ali que te assusta, te assombra, e você enche a sua mente de coisas que não dá espaço para você ter um tempo a mais com o Espírito Santo, para que você seja convencida pelaquilo que está impedindo. Você deixa do lado esse versículo: maior é o que está em você. É o Espírito Santo que te convence. E muitas vezes nós erramos, porque nós esquecemos. Nós, às vezes, na nossa fraqueza, muitas vezes em casa, com o nosso cônjuge, ou com os filhos, com família, nós esquecemos que Ele é maior. E nós entramos na mesma dimensão, às vezes, do mundo. Nós começamos também a aplicar aquilo que o mundo aplica. Às vezes não é tão igual, porque nós sabemos que temos a unção, temos a graça, temos o Espírito Santo para nos convencer de todo o pecado. Mas são versículos que nós temos que deixar aqui. Então, a partir de hoje, você vai fazer que nem uma plaquinha, uma placa, grudar aqui no coração. Toda vez que você passar necessidade, que você entrando em guerra ali na sua casa, ou seja lá, ou seja no trabalho, você lembre: não, Senhor, mesmo que eu tenha minhas razões no meu relacionamento com meu cônjuge, com meus filhos, no meu trabalho, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se nós formos olhar o que está no mundo, você esquece. E Deus tem te dado esta graça. Primeiro passo, você tem que saber que o maior é Ele. E continuando aqui, um outro versículo, que eu gosto muito dele, vou ler, baseado em tudo isto. Eu estou falando isso porque eu tenho N versículos marcados, escrito. Às vezes você chega aqui: nossa, você fala bastante versículo de cor, né? É bonito? É bonito, mas não é só decorar, é praticar. É você lembrar que o Espírito Santo que convence a cada um de nós, e nós temos que praticar. E uma das coisas que eu tenho zelado e cuidado é olhar aquilo que eu estou falando, ou que eu estou ensinando outra pessoa, ou estou falando com meu cônjuge, ou estou falando com meus filhos, ou com minha família. Eu quero a perfeição dele, eu quero a perfeição do meu esposo, eu quero isso, aquilo, mas eu esqueço que eu tenho algo que eu ainda deixo transparecer. Porque raízes tem que ser boa e ser regada com a palavra cada manhã. Porque lá em Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 6, ele diz que de manhã, logo pela manhã, ele diz, Davi, ele fala assim: logo pela manhã eu faço as minhas orações. Depois, o que eu faço? Eu não abaixo a minha mão. Ele diz: não abaixa a sua mão. O que é não abaixar a mão? É você ficar desligado completamente daquilo que Deus já tem colocado no teu coração. Da palavra que Ele tem colocado. Você deixa de lembrar. Não é para você ficar orando as 24 horas. Se você puder, mas aí você vai ter conflito na sua casa, né? Porque não vai ter comida, não vai ter roupa lavada, não vai ter nada, vai brigar com o marido, os filhos vão entrar em conflito. 24 horas aqui na cabeça e na mente. Por quê? Por que na mente? Você, quando está fazendo alguma coisa, para que você desfruta dessas bênçãos, você tem que ir colocando primeiramente, fazer uma montagem de versículos para montar, para colocar assim na sua cabeça. 1 Coríntios 2,16. Outro que o Espírito Santo tem operado na minha mente. O Senhor fala assim: qual é a mente do mundo que pode substituir a mente do Senhor? Qual é a mente do mundo que vocês podem me falar agora que pode substituir a mente de Deus? Vamos levantando a mão. Nenhuma mente. A segunda parte do versículo: pois nós temos a mente. Está fraco. Nós temos a mente de Cristo. A sua enfermidade, automaticamente ela já vai sendo curada. Quando você raciocina assim. Nenhuma mente pode ser maior do que a mente do Senhor. Mas eu tenho a mente de Cristo, para que a minha mente, ela pense daquilo que vem do alto, daquilo que é bom.
Mas muitas vezes nós somos desse mundo. Não esqueça que nós somos desse mundo. Mas não somos desse mundo. Mas também não somos fantasma. Porque você não sei se é Romanos que fala, né? Ele fala que nós somos nesse mundo, não me lembro a referência agora. João 17, né? Pensei que era Romano. João 17 fala que nós somos nesse mundo, mas não somos do mundo. Porque nós temos que fazer essa aplicação primeiramente em nós. Então, continuando aqui, lá em Isaías, vou ler aqui a condição agora, que nós daqui a pouco já vamos, que eu quero fazer oração, algumas orações específicas. Isaías 43, 18 e 19. É bom vocês anotarem, ou guardarem, ou marcar no celular, para que você comece a fazer isso na sua casa. O que fala nesse texto? O que ele está falando aqui? Vamos lá. O que ele está falando? Esqueçam o que se foi. Olha só. Não vivam no passado. Não vivam no passado. Vejam, olha só. Estou fazendo uma coisa nova. Você crê que ele está fazendo uma coisa nova? Toma posse, meu irmão. Eu creio que ele está fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês a reconhecem? Vocês já estão vendo outras referências, mas vocês não perceberam? Cada Bíblia tem uma linguagem diferente, né? Uma palavra diferente. Vocês não estão percebendo? Muitas vezes nós não estamos percebendo que o Senhor está fazendo coisa nova. E, continuando, tem um outro versículo para finalizar. Ele diz assim: no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aonde não existe o caminho, Deus está abrindo hoje. Hoje, seja qual for a situação, meus irmãos, toma posse. Aonde não existe caminho, Deus está abrindo hoje. Aquelas impossibilidades, aquelas dificuldades que você luta, que você trabalha, que você fala, que você muitas vezes até ouve, vem nos cultos, está na célula, mas volta para casa e guarda de novo lá no seu coração. Tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, para não receber essas informações. Irmãos, eu creio que se vocês fizerem essa prática, se vocês lembrarem, memorizarem, são pequenos, poucos versículos, mas tem N versículos. Eu tomei posse, quando ele falava em fases, situações difíceis que nós passamos, em saúde, financeira. Ô, pastor, você passou? Dava para escrever uns 3 livros. Mas valeu a pena, entendeu? Por quê? Porque quando você coloca a palavra no seu coração, você tem que viver. Às vezes é difícil, meus irmãos. Às vezes é difícil pelos ataques que nós recebemos. Muitas vezes você sai da sua casa, você não sabe o que vai acontecer. Você vai para o seu trabalho, na sua casa, quando você amanhece o dia, você vai enfrentar lutas. Mas a luta que você enfrenta não é maior do que o Senhor. 1 João 4,4. O que está escrito lá? Está fraco. Vamos lá. Faz assim, ó. Maior é o que está em mim, está em nós, do que o que está no mundo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Você sabia que nós não podemos, nós temos que fazer projetos, planos, sim, temos que fazer. Só que nós não podemos deixar que os projetos, os planos que você tem, cada um aqui sabe, para os seus filhos, não pode ser maior do que aquele que está em nós. Porque ele tira-nos do foco. Tira-nos do foco. É onde começa conflitos, desavença na casa, ou no trabalho, ou com você mesmo. E eu sei que tem pessoas que carregam fardo. E esse fardo você vai deixar aqui hoje. Aqui. Você vai deixar. Assim como aquela mulher.
ela teve coragem de vir e deixar o fardo dela ali. O cântaro, melhor dizendo, né? E se tornou uma outra mulher, mulher samaritana. Nós também, a situação daqueles anos não são diferentes hoje. Hoje ainda é pior pelos ataques, pelo mundo, pelas aflições. Jesus, eu gosto desse versículo, porque ele nos consola com essa palavra. Ele fala assim, olha, escuta aqui. Escute, no mundo vocês terão muitas aflições. Quem está tendo aflição no mundo? Quando eu falo mundo, é em tudo, viu? É num termo que todo mundo está passando. No mundo terás aflições. Mas aqui o que Jesus fala? Tem gente, fale mais alto se você sabe, fala. Tem de bom ânimo, porque eu... Quando Ele vence o mundo, nós também vencemos o mundo junto com Ele. Glórias a Deus. Não vamos ter medo dos gigantes, das guerras, das situações que nós ouvimos falar. Uma coisa, você fala, você não tem medo de nada? Não, irmão, você não tem medo de nada. Eu tenho medo, muitas vezes, é do pecado, que ele não fique dentro do meu coração. Porque isso não pode. Uma situação tão pequena, às vezes a gente deixa gerar no coração. E a gente, às vezes, vai ficar impossibilitada de você ouvir a voz do Espírito. E o Espírito Santo é isto. Quando Jesus fala, consola-nos com essa palavra. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando em muitos corações aqui. Na mente, no coração, no corpo e no Espírito. Porque quando Ele fala e dá essa palavra, muitas vezes quando nós não executamos, nós parece que nós estamos brincando com a palavra de Deus. Não estamos levando Deus a sério. Esquecemos por qualquer situação. Basta uma situação, você já parece que perde o fio da meada. Esqueceu. E nós não podemos esquecer daquilo que é tão importante. Só pensa assim, levantou da cama. Bom dia, Espírito Santo. Eu pude pisar nesse solo. Eu acordei. Agora, não abaixe a sua mão. Ore, você, seu cônjuge, quando... não dá tempo, pastora. Não dá tempo porque meu marido sai correndo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Dá tempo, sim. Primeiro, lembrar, o dia pertence ao Senhor. Mas você já está com a sua mente totalmente purificada. É bom, a gente passa por as aflições, filhos... Eu fico assim preocupada agora com meus netos também. Estou vendo eles também se envolvendo. E tudo mais. São minúcias que eu não quero estar falando aqui por causa do tempo. Nós já estamos indo para o final. Mas eu pensei em muitas coisas para falar. Mas essa palavra, quando ele fala, esqueçam do passado. Vou voltar aqui. Esqueçam o que se foi. Quem já esqueceu o que se foi? Que não está trazendo paz para o seu coração? Quem ainda não esqueceu, que ainda está ruminando ali? Pode levantar sua mão. Pode levantar sua mão sem constrangimento. Quem não esqueceu? Por qualquer situação, você tem algo ali que te incomoda. Está te incomodando. Deixa eu ver, levanta sua mão. E não se intimide não, porque nós vamos orar. E isso vai ficar aqui, como aquela mulher trouxe aquele cântaro. Amém? Isso traz alegria para o nosso coração. Davi, um homem, uma história que vocês conhecem, se não conhecem, conheça a história de Davi. Eu aprendo muito com Davi. Pelo coração que ele tinha, não pelo pecado. Pecado, ele aprendeu, e hoje ele é um servo, um salmista, que os salmos dele são maravilhosos, que eu me edifico muito. Ele fala lá no Salmo 32, você conhece, não conhece? Leia melhor. Ele teve um coração duro, muito duro, e fechado. Não queria ouvir que Deus falava com ele. Tudo que ele tinha, não vou aqui mencionar, para não tomar o tempo, mas o que eu fiz e imitei, através do Espírito Santo que está em mim, de Jesus que é maior, eu imitei e falei, vou fazer como ele fez. Ele se arrependeu do pecado, saiu daquela vida, e ele disse,
Lá no versículo 8 do Salmo 32, ele fala assim: Senhor, eu não sabia que era tão bom assim. Eu estou usando essas palavras, né? Mas você leu a palavra, parece que ele está expressando isso. Agora, tu és o lugar que eu posso me esconder. Que é o lugar que ele pode esconder? O altar. O seu altar onde é? Onde é o seu altar? É lá na sua casa. É quando você levanta, né? É com você e Deus, você e seu cônjuge, você e seus filhos. Esse é o seu altar. Davi falou assim. Ele passou agora, depender de Deus, arrependido, demorou, viu? Ele demorou tanto para ouvir Deus, que os ossos dele estavam sendo quebrados. Já leram isto? Quem leu isso? Oh, poucos leram isso, gente. É doença. É a osteoporose que ele tinha. Naquela época já tinha essa doença, está vendo? Por causa do pecado. Acumulou o pecado, você vai ficando doente no seu interior. E ele disse, ele falou, Senhor, meus ossos estavam sendo quebrados. Eu estava morrendo. Mas o Senhor, Ele é amor. E ali ele vai falando no Salmo 32. Depois nós vamos saltar lá para o Salmo 51, 10 e 11. A resposta de Davi. Ele fala, Senhor, depois de toda a história dele, ele fala, cria em mim, Senhor, um coração puro, e o espírito reto. Quem quer ter esse coração puro e o espírito reto? Oh, glória! Mas nesta noite, nós estamos aqui, primeiramente, eu vou parando por aqui, 1 Pedro também, eu vou orar aqui, porque aqui fala sobre ansiedade, nós vamos orar. Vou fazer uma oração agora. Você que está aqui nesta noite, eu sei que você tem querido se mudar. Você tem, querido. Você se esforça. Josué 1 fala, 6 vezes no versículo 1, ele repete, esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te. Porque ele sabe que a coisa não era tão fácil, e hoje não é tão fácil. Mas o que precisa fazer? Se esforçar. E hoje Deus te trouxe aqui para isto. Esforça-te. Então você que está aqui conosco, o Senhor mostrava. Eu quero orar por você nesta noite. Quero orar por você nesta noite. Não vou fazer só uma, mas tem mais oração. Sei que depois do Samuca também tem alguma coisa, né, filho? Mas eu quero orar por você nesta noite. E o Espírito Santo está mesmo tocando no teu coração. Baseado nisso que nós falamos. Para que você tenha essa sensibilidade do Espírito, é necessário você ter um coração. Um coração puro e o Espírito reto. Mas nunca mais vou errar? Não. Coração puro, Espírito reto, é você sempre ouvir a voz de Deus. Seja em que área e que hora e que momento for. Você está sempre sensível. Aí eu não vou brigar mais nem com meu marido, nem com meus filhos, nem com ninguém. Não. Você pode entrar. Claro, casal, família, sempre tem aquelas situações que surgem dentro da nossa casa. Mas, muitas vezes, Deus quer usar você para ser a fonte. Primeiro por você. Quem está ouvindo a palavra? É você, é eu. Então, Deus quer te usar. Então, aquele impedimento, como eu vi as mãos levantar, um coração novo, precisa de um coração novo. Coração de Ezequiel. 36, 26 e 27. Ele fala assim, olha, eu amo vocês, meus filhos, como ele falou para mim, me dá o teu coração, esse coração aí que horas está bem, horas não está. Tira esse coração de pedra, mas eu te dou hoje um coração de carne, para você ficar nas minhas mãos, para ser moldada. Assim como ele falou com Jeremias, no capítulo 6, no versículo 1, ali de 18, acho que é 18, versículo 6. Ele diz assim como ele colocou, ele disse, Jeremias, desce, vai lá, vai ver como aquele oreiro está fazendo aquele vaso. Desce, Jeremias, vai lá. Deveria ser algum lugar que ele precisava descer. O que significa descer? Se humilhar. Reconhecer que eu preciso mudar. Vai, Jeremias, vê como aquele oreiro está fazendo. Quando você chega lá, você vai olhar
naquele oleiro, que aquele vaso não estava bom. Você viu que o que ele fez? Ele quebrou aquele vaso. Olha bem como o oleiro está fazendo. Presta atenção. Que é essa lição que Deus estava dando para Jeremias. Aí o oleiro quebrou, amassou o barro. Não dá para ficar um vaso. Você compraria um vaso que estivesse aqui? Com defeito, quebrado, para levar para sua casa? Não. Assim somos nós. O Senhor falou assim, como Deus moldou ali, queria que mudar a vida de Jeremias, foi preciso ele mostrar para ele essa lição de quebrantamento. Vai. Assim como o oleiro está amassando aquele barro, é assim que eu te quero nas minhas mãos. Moldar a tua vida. É assim que eu quero mudar a tua vida. Para que você seja um homem, uma mulher, esse servo quebrantado. E assim você vai viver. Assim como Ele molda, eu moldo a sua vida. Deixa Deus moldar hoje. Então, você que precisa desse coração, que você sabe que tem coisas ali, vem aqui para frente para nós orarmos por você. Queremos orar por você. Depois Deus vai também mostrar outras orações. Vem assim, sem constrangimento. Não fique constrangido no seu lugar. Não é hora. É hora. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus te ama. Porque Ele tem prazer na tua vida. Porque Ele tem honra de você ser filhos, servos, mulheres, homem de Deus. O Senhor fala, não endureça o seu coração. Lembre de Jeremias, ele precisou descer. O espírito de humildade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao 10, ele diz, humilha-te diante da potente mão de Deus, porque no devido tempo eu vou te exaltar. Você não precisa de exaltação pelo homem, você precisa ser exaltado debaixo da mão do Senhor. É isso que Ele quer hoje. E Ele está fazendo grandes coisas na sua vida, viu, Fê? Está fazendo grandes coisas. O Senhor mostrava muito forte isso para mim hoje. Não adianta você querer pregar lá, curar todo mundo, mas sem ter coração. Que coisa linda. Se eu posso falar, a cena mais linda hoje no memorial do Pai é esta. Porque Ele disse assim, que um pecador quando se salva, quando ele se humilha, quando ele se entrega, quando ele diz, Senhor, eu preciso de um novo coração. Me dá esse coração de carne para ser moldada dia após dia. Você vai ver que a situação vai ser diferente, mesmo você enfrentando. Então põe a mão no seu coração. Nós vamos orar. E vai dizendo para o Senhor. E se ainda tiver pessoas, o Espírito Santo começa a dar mexe no seu coração, fica assim, ó, batendo. Vai lá. Não deixe de ir. É uma oportunidade que Deus está dando. Vai lá. Ah, mas eu já sou da igreja. Eu venho todo domingo, estou aqui. Não deixa. Venha. O Espírito Santo me incomoda. Isso mesmo. É isso que Ele quer. Não importa, pode ser pastor, pode ser o que for, pode ser líder, pode ser supervisor. Essa é a cena mais linda que está no memorial de Deus. Honrando a atitude humilde de vocês. Que coisa linda. Agora põe a mão no coração. E os líderes que estão na equipe, venha aqui orar com eles. E você vai dizendo, Senhor, não deixa mais. Coloque em mim um coração de Davi. Como ele disse que ele queria ter um coração puro e um espírito reto, Senhor. Assim como Tu fizeste na minha vida, Pai. Eu tomei posse desse coração. Há 51 anos atrás. Como valeu a pena. Tenho problema, tenho lutas, tenho dificuldades. Não volta mais, não deixe mais os pensamentos negativos, as situações roubar esse coração que você está recebendo de Deus. Não deixe mais. Lute para isso, porque o Senhor é o teu ajudador, é o teu conselheiro, é o Deus forte,
é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o Senhor dos senhores, e é Ele que te consola, é Ele que te anima. Eu vou orar agora. Senhor, recebe esses corações, Pai, estão aqui quebrantados. Eu creio, Pai, que a Tua palavra não voltará vazia. Espírito de Deus, age agora nesses corações, Senhor. Eles estão sendo transformados, recebendo esse coração de Ezequiel 30, coração puro, coração de carne, coração que está sendo trabalhado, coração que vai ser trabalhado na hora que for preciso. Eles não vão deixar jamais, Senhor, se enganar. Pai, o nome deles já estão no livro da vida ali, no memorial do Senhor, para que nunca mais eles venham ser esquecidos. Muitas vezes está na Tua presença, mas não está vivendo naquilo que Tu queres, e eles estão aqui, homens, mulheres, jovens, sinceros, e eles vão ver, Senhor, o Teu Espírito Santo fazendo algo novo, poderoso na vida deles, na família, no trabalho, no lar deles, no emprego, nos negócios. Vai prosperar, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, Pai, eles estão sendo agora abraçados pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Espírito, muito obrigada, Deus, pelo Teu carinho. Vale a pena, Senhor. Vale a pena, Senhor. Satanás queria roubar muitas vezes os sonhos deles, roubar os sonhos deles. Mas hoje eu oro, frustra, Pai, frustra toda a intenção do maligno, para que eles saiam daqui firmes, convictos, fortes, sabendo que o trabalho das mãos dele não vai ser em vão, mas terá uma recompensa. E a recompensa é esta, que eles já estão desfrutando da glória de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa cena. Obrigada, Jesus. Que bênção. Recebam em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para os seus lugares. E eu creio, irmãos e irmãs, que a partir de hoje, se você precisar receber uma oração depois específica, pode procurar essa liderança aqui. Eu quero fazer mais uma oração aqui. Está no meu coração. Deus tem mostrou no momento que eu orava ali, pessoas são maravilhosas. Eu não vou dizer se é homem ou mulher, às vezes o Senhor mostra se é um homem, se é mulher, se está da esquerda, se está da direita, mas o Senhor está mostrando um todo. Mostrava-se um grupo de pessoas com medo. O medo do que, pastora? Medo, precisa orar por elas. Medo de muitas vezes dar um passo, muitas vezes faz projetos, mas daqui a pouco já está desanimada. Medo, porque tem medo mesmo da circunstância que está vivendo no mundo. Medo, porque muitas vezes não tem visto crescimento espiritual na vida dos seus filhos. Medo, porque muitas vezes, até com seu cônjuge, você fica insegura. Às vezes esse medo está impedindo você crescer. E às vezes o medo vem muito forte, que às vezes você fala, será que vale a pena eu estar aqui? Eu vim aqui, vale a pena porque hoje você está aqui. Outros domingos, outras células, onde você passar, você vai sempre ouvir a palavra que é refrigério para a nossa alma. Então Deus falou, orar por essas vidas. Precisa quebrar esse medo, em nome de Jesus. E isso impede muitas vezes
Em vez do medo agora, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir a sua boca. Deus falando no meu coração. Diga para eles clamar. Naquele momento do medo. Clama a mim. E responder-te-ei coisas grandes, firmes, que ainda não sabe. E esse medo fugirá de você. Então, vem aqui para frente que nós vamos orar. Eu quero cumprir e obedecer ao Senhor nesta noite.